Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dos vídeos de apresentação de projeto da disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação. Apresentando agora o projeto em Paradigma Funcional do Grupo 1, composto por mim, Vinícius Azevedo, juntamente de Kylian Melcher, Felipe Ramalho, Pedro Adrian e Aleph Adonis. Nosso projeto é o Serviço de Atendimento ao Discente. Assim como todo sistema, o nosso projeto parte de problemáticas e que precisam ser solucionadas. No nosso caso, as problemáticas partem a partir de três entidades: o aluno, o monitor e o professor. No caso das problemáticas de alunos, temos indagações importantes, como por exemplo, qual monitor está disponível? Qual o horário de atendimento do monitor? Quem irá responder mais rápido às minhas perguntas? Como posso contatar os monitores? E alguém já teve a mesma dúvida que eu? Essas indagações, questionamentos são importantes porque eles estão relacionados à eficiência do processo comunicativo. Muitas vezes, o aluno da UFCG de Ciência da Computação tem muitas disciplinas para lidar, para estudar, para fazer a gestão de aprendizado. E esperar um monitor específico sanar suas dúvidas pode gerar um certo atraso no avanço dos estudos dessa disciplina. Falando agora sobre o monitor, existem questionamentos como: tenho que explicar a mesma coisa para vários alunos. Estou muito mais sobrecarregado que o outro monitor. Não sei se o aluno que postou uma dúvida no chat público já foi atendido. Mais uma vez, a gente fala aqui sobre eficiência. O cenário de precisar reexplicar o conteúdo não faz sentido, principalmente pensando na possibilidade de existir um local onde todo o chat de monitoria é público. Com esse cenário, com essa realidade, vários alunos poderiam sanar suas dúvidas sem nem mesmo precisar contatar alguém para isso. Falando agora sobre os problemas dos professores, temos a ideia de que o professor gostaria de participar e acompanhar o serviço de monitoria das disciplinas dele. Essa ideia também é importante, principalmente para verificar a corretude da passagem de conteúdo. Checar como anda o entendimento geral da sua disciplina, por exemplo, e procurar entender como os alunos estão reagindo com o conteúdo apresentado. E foi pensando nessas problemáticas que pensamos na solução, uma solução que visa sanar todas essas problemáticas de forma simultânea. Com isso, viria a plataforma do serviço de atendimento ao discente. Essa plataforma seria basicamente a possibilidade de alunos poderem criar tickets de dúvidas em um sistema unificado com monitores e professores. Esses tickets podem ser respondidos de forma a sanar as dúvidas dos alunos e os tickets são públicos, ou seja, é possível que essas dúvidas sejam sanadas de forma compartilhada com toda a turma. Nós da equipe já desenvolvemos uma versão inicial do SED. Ela se encontra em formato de interações de input e output em terminal. Ao iniciar o programa com o comando cabal run, o SED dá as mensagens de boas-vindas e pede o seu ID para entrar. Por padrão, o ID de professores consiste em números sequenciais a partir do número 1. Já IDs de alunos e monitores consiste na matrícula destes da UFCG, ou seja, números de 9 dígitos, né? Vamos entrar então com o ID 2, né, que é o ID de um professor, o professor Everton, e vamos analisar o menu, as interações possíveis que ele pode realizar a partir do menu do professor. Toda entidade que tenta entrar no SED, ele pede a senha de acesso, né, e a senha de todo professor por padrão é professor com P maiúsculo. De monitor e alunos, a senha é aluno com A maiúsculo. Mas claramente que alunos, professores e monitores podem mudar a sua senha no menu de interação. Ao inserir a senha correta, o SED exibe o menu professor. E aí nós temos as informações básicas do usuário, ID de número 2, nome Everton, disciplinas de PSoft e PLP. No caso, o menu do SED consiste em você informar o número da ação que deseja executar. No caso, se eu quero exibir tickets, eu insiro o número 1. E assim vai. A funcionalidade de exibir tickets e responder tickets em andamento são funcionalidades que também cabem ao monitor. Por isso, eu vou deixar para mostrar essas funcionalidades apenas no menu monitor. O que o professor tem de exclusivo e que só ele tem no sistema é a possibilidade de vincular e desvincular alunos e monitores. Vamos analisar então a funcionalidade de vincular alunos e monitores.
ao informar isso no SED, ele pergunta quem você deseja vincular. No caso, vamos tentar aqui vincular um aluno. Caso o professor tenha mais de uma disciplina cadastrada, o SED pergunta qual a sigla da disciplina que você quer realizar a ação. E aí, no caso, vamos informar a disciplina de PLP, no caso de Everton. Nesse momento, o SED pede a matrícula do aluno que você deseja vincular. E aqui cabe vários inputs possíveis de erro. No caso, eu separei aqui alguns cenários possíveis e vou mostrar um a um. O primeiro cenário possível que foi pensado por nós da equipe é o caso de o professor informar uma matrícula de um aluno que já está matriculado na sua disciplina. Separamos aqui o ID do Antônio Carlos, um aluno que já está presente na disciplina de PLP, que foi o que informamos no input do terminal. Voltando para o terminal, a gente vê que se informarmos a matrícula do Antônio Carlos, o SED responde com este aluno já está na sua disciplina. Outro cenário possível é o caso de o professor informar o ID de um aluno que não está matriculado na sua disciplina, porque é um monitor de sua disciplina. Nós temos aqui, por exemplo, o caso do Roberto Carlos. Roberto Carlos não está matriculado em PLP, mas o Roberto Carlos é monitor de PLP. Ao informar a matrícula do Roberto Carlos no input do terminal, o SED responde: este aluno é monitor de sua disciplina. Outro cenário possível, mas este um cenário que realmente é esperado de dar certo, é a possibilidade de vincular um aluno que ainda não existe no SED. Nós temos aqui, por exemplo, a matrícula 123, 123, 123. E o VS Code está respondendo que não há nenhum resultado porque o aluno não existe na database de alunos ainda. Então, no caso, o professor vai ser a entidade que vai adicionar este aluno. Ao informar essa matrícula, o SED responde: este aluno não está cadastrado no SED. Por favor, informe seu nome. Paulo Roberto Miranda. Ao informar o nome, o SED responde: aluno cadastrado com sucesso e incluso na disciplina. E podemos ver que esse dado realmente foi persistido. Aqui tem uma audição de aluno com ID 123, 123, 123, nome Paulo Roberto Miranda, a disciplina de PLP, por enquanto, enquanto o aluno não é adicionado em outras disciplinas, e a senha dele criptografada. Outro cenário possível ainda na adição de alunos é o aluno ser um aluno existente já no SED. Então vamos vincular um aluno em PLP e agora vamos informar o ID do Leonardo DiCaprio, que não está matriculado em PLP e também não é monitor de PLP. Ele não é monitor no caso de nenhuma disciplina. Ao informar a matrícula do Leonardo DiCaprio, o sistema responde com: este aluno já está presente no sistema, cadastro de aluno na disciplina realizado. E podemos ver que, mais uma vez, o dado foi persistido. Aqui, disciplinas, temos agora PLP dentro da entidade Leonardo DiCaprio. Próxima funcionalidade é a possibilidade do professor vincular monitores. E aí, mais uma vez, vincular monitor é perguntada a sigla da disciplina, PLP. E agora vamos informar a matrícula do aluno. Mais uma vez, aqui cabem cenários possíveis de erro. O primeiro cenário possível é o aluno ser um estudante da disciplina. Aqui nós temos, por exemplo, o Antônio Carlos, mais uma vez, que está matriculado em PLP. E estando matriculado em PLP, ele não tem condições ainda de ser um monitor de PLP. Ao informar a matrícula do Antônio Carlos, o sistema responde com: este aluno está cursando sua disciplina. Tente novamente. Outro cenário possível é o professor tentar vincular um monitor que já é monitor de outra disciplina e, por padrão, isso não é permitido. Aqui nós temos, por exemplo, o ID deste monitor de LOAC e, portanto, ele não pode ser monitor de PLP ao mesmo tempo. Ao informar a matrícula deste aluno, é informado: este monitor já está vinculado a uma disciplina. Outro cenário possível é o monitor não existir no sistema. Nós temos aqui, por exemplo, o ID 333 9 vezes. Ele não existe nem na database de monitores, nem de alunos. Ao informar no terminal esta matrícula, o sistema responde: este aluno não está cadastrado. E, finalmente, o caso correto e possível de acontecer é o caso de informarmos o ID do aluno Matue. Ele está matriculado apenas em OAC e não é monitor de nenhuma disciplina.
Ao observar a inserção da matrícula de Matue, o sistema avança e pergunta os horários de atendimento que esse monitor vai trabalhar. Vamos botar, por exemplo, quarta de 16, das 2 da tarde até as 16. E aí o SED responde, monitor cadastrado com sucesso. Mais uma vez, os dados foram persistidos. O ID do Matue na disciplina de PLP, horários quarta, de 2 às 4. Outra funcionalidade que o professor possui ainda no sistema do SED é a possibilidade de desvincular alunos e monitores. O sistema é bem similar ao que foi apresentado quanto à questão do vínculo. É perguntado quem o professor deseja desvincular, e aqui mais uma vez vamos explorar tanto o desvínculo do aluno quanto o desvínculo do monitor. Indo para o desvínculo do aluno, ao informar a disciplina do professor que ele deseja realizar a ação, vamos informar mais uma vez PLP. Ele pergunta mais uma vez a matrícula do aluno que deve ser desvinculado e, mais uma vez, alguns cenários são possíveis. O primeiro cenário pensado é a possibilidade do aluno não estar matriculado na disciplina a ser desvinculado. Aqui a gente tem, por exemplo, o caso do Antônio Esterco, que não está matriculado em PLP. Ao informar a matrícula do Antônio, o SED responde com: este aluno não está matriculado na sua disciplina. Seguindo para o próximo cenário, a gente tem a situação de ser um aluno que não existe no sistema. Aqui eu separei a matrícula 5 9 vezes e o VS Code responde que não há nenhum resultado. Essa matrícula não está presente no sistema ainda. Ao informar essa matrícula, o SED responde com: este aluno não está cadastrado no sistema. Ainda outro cenário possível é o caso de informarmos a matrícula de um aluno que realmente não está matriculado em PLP, mas ele é monitor de PLP. Com essa situação, ao informar a matrícula que se encaixa nesse cenário, o ZED responde com: este aluno é monitor de sua disciplina. Por fim, cabe o cenário correto, que é realmente o caso em que o desvínculo é possível. Nós temos o caso da Maria Rita, que está matriculada em PLP. Ao informar a matrícula da Maria Rita, o SED responde com: o aluno foi desvinculado com sucesso. Podemos ver mais uma vez que o caso da Maria Rita foi atualizado e as suas disciplinas agora não incluem a disciplina de PLP. Seguindo para o caso do desvínculo de monitores agora, mais uma vez perguntada a disciplina PLP e, mais uma vez, alguns cenários são possíveis. O primeiro cenário é o caso do monitor existir e ser de uma outra disciplina. Nós temos o caso desse monitor, que é da disciplina de SO, Sistemas Operacionais. Ao informar a matrícula dele, o SED responde com: este monitor não é da disciplina informada. Mais um cenário possível é o caso de ser um monitor inexistente, que é o caso desse 3 9 vezes. Ao informar essa matrícula, o SED responde com: esta matrícula não está cadastrada. Por fim, cabe a nós o caso correto de desvínculo de monitor, que é realmente um monitor da disciplina de PLP. Ao informar essa matrícula, o SED responde com monitor desvinculado com sucesso. Mais uma vez, podemos ver que agora o VS Code atualizou e não encontra resultados referentes ao monitor, porque ele foi excluído da database. O próprio Git informa a nós que houve a deleção da linha referente a isso. Agora que exploramos todos os cenários possíveis e específicos de um professor, podemos interagir com outras entidades, como por exemplo o caso de monitores da disciplina. Ao interagir com o menu teclando o número 6, podemos deslogar do professor e o SED exibe novamente seu menu inicial. Vamos entrar agora como monitor da disciplina de PSoft, projeto de software. Ao inserir a matrícula do monitor de PSoft e inserir a senha padrão dos alunos, que é aluno com A maiúsculo, ele identifica que a matrícula inserida em questão é referente a um monitor da disciplina de PSoft. Como todos os monitores no SED também são alunos, é necessário que seja perguntado como essa entidade deseja entrar no sistema, como o usuário deseja entrar no sistema, se ele deseja entrar como aluno ou se deseja entrar como monitor de PSoft. Vamos entrar como monitor de PSoft, teclando a tecla 2, e nos será exibido o menu monitor. No menu monitor,
podemos exibir todos os tickets da disciplina, no caso de PSoft, e responder os tickets em andamento da disciplina. Vamos primeiramente exibir os tickets da disciplina de PSoft. Ao inserir a tecla 1, o SED nos responde mostrando o ID, o título e o status dos tickets presentes na disciplina. Depois de analisar esses títulos, IDs e status, podemos inserir o ID de um dos tickets para que possamos visualizar o seu chat ou digitar a tecla 0 para voltar ao menu monitor. Vamos então inserir o ID 8 para analisar o chat que houve no ticket dúvidas sobre relacionamentos no diagrama UML. Ao inserir o ID, é mostrado o chat. O chat ele é composto da data e hora da mensagem, quem foi que enviou quanto à entidade, se é um aluno, se é um monitor, se é um professor, o seu nome e o conteúdo propriamente dito. No caso aqui nós temos uma conversa entre o aluno Pedro Adrian e a monitora Renata Glask. E mais uma vez, como o chat foi inteiramente exibido e o monitor pediu apenas para exibir todos os tickets, o menu monitor volta a aparecer. No caso, podemos também responder tickets em andamento, e lembrando que essas funcionalidades também existem de forma igual para os professores. Tentando responder tickets em andamento, é exibido apenas dessa vez o ticket de número 8. Não é exibido o ticket de número 10 porque ele tem status resolvido. Portanto, não cabe mais mensagens quanto àquele conteúdo, que ele já está completo. Porém, o ticket 8 ainda cabe mensagens para que o conteúdo, para que a dúvida seja realmente resolvida. Inserindo possíveis cenários de erro, nós temos, por exemplo, na database de tickets da disciplina, nós temos o ID 9 do ticket, que é de uma disciplina de BD, banco de dados. Como o monitor que nós entramos, que é a própria Renata Glass, que é monitora da disciplina de PSoft, ela não deveria ter acesso a tickets, como por exemplo o ticket de ID 9 de banco de dados. Ao inserir o ticket de ID 9, o SED responde com um ticket inválido e pergunta mais uma vez. Outro cenário possível é a possibilidade de a Renata Glask informar o ID sim de uma disciplina de PSoft, mas o caso do ID 10, que é referente a um ticket de PSoft já resolvido. Ao inserir o ticket de número 10, mais uma vez é respondido o ticket inválido. Portanto, cabe a Renata Glask informar o ID correto, que é relacionado ao ticket de ID 8. Ao informar o ID correto, mais uma vez é exibido o chat até o momento atual, para que o monitor relembre o conteúdo que foi conversado e é aberto o campo digite a mensagem. Vamos dizer então que a Renata Glask perguntou se o Pedro conseguiu entender o conteúdo. Então, ao inserir a mensagem, o SED responde com mensagem adicionada com sucesso. Podemos ver mais uma vez, ao exibir todos os tickets do chat do ticket de número 8, o chat e a Renata Glask realmente foi registrado que ela perguntou: conseguiu entender? Agora que analisamos as principais funcionalidades referentes ao monitor e ao professor do SED, podemos analisá-lo finalmente a partir da perspectiva de um aluno. Para isso, vamos informar no menu principal do SED o ID de um aluno, inserir a senha, que por enquanto é a padrão aluno com A maiúsculo, e no caso dessa matrícula em específico, podemos perceber que ele é um monitor da disciplina de OAC. Como não queremos entrar no menu monitor, vamos digitar 1, entrar como aluno. No caso, nos é exibido o menu aluno e podemos perceber pelo nome do aluno que se trata do mesmo Pedro Adrian que vimos agora há pouco no chat com a Renata Glask. Além do nome, podemos ver o ID dele e as disciplinas nas quais ele está matriculado. O aluno tem algumas funcionalidades a mais, já que é ele quem gera as dúvidas e movimenta o sistema. Ele pode ler tickets de uma disciplina, assim como o professor e o monitor, pode ler os tickets dele, de autoria dele, pode criar um ticket, mandar mensagem em um ticket dele, marcar ticket como resolvido e excluir ticket. Trocar senha de acesso e deslogar são funcionalidades que também cabem a monitores e professores. Portanto, como se trata do mesmo Pedro Adrian que vimos agora há pouco, vamos exibir os tickets dele para analisar se há aquele ticket de ID 8. Ao interagir com o número 2, ler meus tickets, podemos ver que sim, o Pedro Adrian detém o ticket de ID 8, dúvidas sobre relacionamentos no diagrama UML.
Portanto, analisando o chat desse ticket, podemos ver agora a partir da perspectiva do Pedro Adrian que há uma nova mensagem da monitora Renata Glask perguntando se ele conseguiu entender. Para isso, vamos mandar uma mensagem no ticket dele, informando que sim, o Pedro conseguiu entender o conteúdo. Para isso, vamos inserir o número 4, mandar mensagem no ticket meu, informando o ticket de ID 8, nos é exibido o chat mais uma vez e podemos responder a Renata. Consegui sim. Obrigado. A mensagem é adicionada com sucesso e volta a aparecer o menu principal do aluno. No caso, como o Pedro conseguiu entender esse conteúdo, podemos marcar esse ticket como concluído. Para isso, interagimos com a tecla de número 5. Informamos o ID 8 do ticket e ele marca automaticamente como concluído. Ao tentar ler os tickets do Pedro de novo, podemos ver que o ticket de ID 8 já está com o status alterado para resolvido. Sendo assim, o Pedro não pode mais mandar mensagens nesse ticket, já que ele não é mais um ticket como em andamento. Caso o Pedro queira excluir esse ticket, podemos fazer essa ação com a tecla de número 6, excluir ticket. Ao informar o ticket de ID 8, o SED responde com o ticket removido com sucesso. Ao tentar ler os tickets dele mais uma vez, podemos ver que o ticket de ID 6 não existe mais nesse conjunto de tickets dele. Voltando ao menu principal, podemos ainda ler tickets de uma disciplina, sendo essa disciplina uma que o Pedro esteja matriculado. Ao inserir o número 1, ler tickets de uma disciplina, é perguntado qual sigla da disciplina que ele deseja visualizar os tickets. Caso Pedro deseje ver tickets relacionados a disciplinas de redes, é exibida uma mensagem personalizada, pois ainda não há tickets nessa disciplina. Portanto, o Pedro deseja criar um ticket, pois ele tem uma dúvida na disciplina de redes. Para isso, interagimos com a tecla 3, criar ticket. É perguntada mais uma vez qual disciplina, a disciplina de redes, e o SED pede um título para esse ticket. Para isso, vamos usar o título Qual a diferença entre UDP e TCP? O ticket é criado automaticamente sem mensagens por enquanto. Caso o Pedro queira ver o ticket que ele criou, que no caso é o ticket de ID 11, vai ser exibida a mensagem, ainda não há mensagens nesse ticket. Podemos mais uma vez mandar mensagem no ticket dele, sendo o ticket 11, e o Pedro pergunta: alguém poderia me ajudar? A mensagem é adicionada com sucesso. No caso, uma funcionalidade que, como eu falei, há em todas as entidades, é possível que o aluno, o monitor e o professor troquem sua senha de acesso. No caso, isso acontece ao teclar do aluno a tecla de número 7 e é perguntada a nova senha. Vamos informar um exemplo qualquer, 1, 2, 3. Tentar entrar com o ID do Pedro Adrian, informando a senha aluno com A maiúsculo, que era padrão desde então, não vai funcionar, pois ele alterou a sua senha. Isso é independente da pessoa entrar, do usuário entrar no sistema a partir do zero novamente, ou simplesmente utilizar a funcionalidade de deslogar do sistema. Aqui eu optei por iniciar o sistema mais uma vez para mostrar que dessa forma também funciona. Ao informar a matrícula do Pedro Adrian, é perguntada a senha de acesso e informar aluno não é suficiente, a senha está incorreta. Informando mais uma vez que se trata do Pedro Adrian, agora com a senha correta que configuramos 1, 2, 3, ele identifica que é o monitor de OAC, o aluno Pedro Adrian. No caso, podemos entrar como aluno, como monitor e fazer as funcionalidades, o que o SED permite que nós façamos. Nós da equipe vimos no SED uma oportunidade muito grande de uma real implementação para isso e realmente ajudar alunos, monitores e professores a sanar todas aquelas problemáticas apresentadas. Seria algo de grande ajuda no ambiente acadêmico e temos certeza que seria algo que iria talvez ajudar um pouco a resolver todas essas tristezas acadêmicas que infelizmente passamos durante o curso. Muito obrigado por tudo e até a próxima.